Você sabia que existe um segredo, um mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo? Algo tão profundo, tão glorioso, que os profetas ansiavam ver, os anjos desejavam contemplar e os patriarcas apenas vislumbraram em sombras? Esse mistério foi revelado agora. E não apenas revelado, mas entregue diretamente a você. Ele tem o poder de mudar radicalmente a forma como você se vê, como você vive, como você ora e como você se move neste mundo. Esse mistério é Cristo em você, a esperança da glória. Sim, Cristo, o próprio Filho de Deus, a imagem expressa do Pai, o resplendor da glória divina. Ele agora vive em você. Ele habita dentro do seu espírito, não como uma visita temporária, não como uma lembrança distante de um Deus que vive no céu, mas como uma presença viva, pulsante e eterna, em você aqui e agora. Pense nisso. Deus não queria apenas salvar você. Ele não veio apenas para perdoar seus pecados ou limpar seu passado. O plano de Deus sempre foi habitar em você, tornar-se um com você, fundir a sua natureza com a sua. Não há nada mais íntimo, mais glorioso, mais poderoso do que isso. Essa é a esperança que move os céus. A expectativa de Deus sendo plenamente manifestado dentro de seres humanos redimidos. Você não é mais um pecador tentando alcançar a salvação. Você é a morada viva da glória de Deus. Você carrega dentro de si aquele que criou o universo. O mesmo Cristo que curava os enfermos, andava sobre as águas, multiplicava os pães e acalmava as tempestades. Ele está agora dentro de você. O que isso significa? Significa que você não está sozinho. Significa que você nunca mais será fraco. Significa que a limitação foi quebrada, que a derrota não tem mais lugar, que a vergonha foi arrancada, que o medo perdeu seu domínio, porque aquele que venceu a morte, que triunfou sobre o inferno e que ascendeu acima de todo nome e potestade agora vive em você, com toda a sua glória. Essa não é uma metáfora, não é uma teoria teológica, não é uma figura de linguagem. É uma realidade espiritual eterna. A vida de Deus foi depositada em seu espírito como uma semente incorruptível. E essa semente carrega em si tudo o que Deus é. O amor dele, o poder dele, a sabedoria dele, a justiça dele, a glória dele. Cristo em você não significa apenas que Deus está com você. Significa que você foi feito um com ele. O mesmo Espírito que estava em Jesus quando ele andou nesta terra é o Espírito que agora habita em você. Ele fala em você. Ele sonha em você. Ele toca através das suas mãos. Ama através do seu coração e age através da sua fé. Isso muda tudo. Você pode estar olhando para a sua vida agora e pensando, mas eu não vejo glória. Talvez você veja luta, dor, limitações, mas a palavra diz que a esperança da glória não está nas circunstâncias. Ela está em Cristo e Cristo está em você. A esperança da glória não é algo que virá um dia do céu. É uma expectativa viva de que a glória já está em operação dentro de você, pronta para se manifestar, crescer, transbordar. E, quanto mais você se torna consciente dessa verdade, mais ela toma forma na sua realidade. Você começa a falar diferente, começa a andar diferente, começa a pensar, decidir e reagir de maneira completamente nova, porque agora é Cristo vivendo em você. E não mais você. Essa é a chave para a transformação. Não é lutar para ser santo. É reconhecer que a santidade vive em você. Não é tentar ter fé. É entender que o autor da fé habita em você. Não é buscar força. É saber que o poder que ressuscitou, Jesus dentre os mortos, já está operando em seu corpo mortal, vivificando você por dentro. Então agora mesmo, onde você está, pare por um instante e diga: Cristo vive em mim. Eu carrego a glória de Deus. Eu sou a manifestação da sua presença na terra. Diga isso com fé, porque a palavra diz que aquele que confessa a punpundu, Cristo vive em união com Ele. A presença dele não está longe. Você não precisa gritar para alcançá-lo. Ele está mais perto do que o ar que você respira. Ele está em cada célula do seu corpo, em cada batida do seu coração, em cada impulso do seu espírito. Cristo em você, a esperança da glória. Essa é a verdade que sustenta sua identidade. Esse é o segredo da vitória. Esse é o plano eterno de Deus, fazer de você um vaso de sua glória. Por isso, não viva mais como quem não sabe quem é. Não ore mais como quem está tentando convencer Deus a descer dos céus. Viva a consciência de que o céu já desceu.
e agora habita em você. Não como uma visita, não como um sentimento, mas como uma verdade eterna, imutável e gloriosa. Cristo em você é a esperança da glória. Por séculos as nações caminharam em trevas. Patriarcas, reis e profetas viveram, profetizaram e morreram sem compreender plenamente aquilo que o coração de Deus sempre desejou revelar. Era um mistério, um segredo celeste tão sublime, tão glorioso, que mesmo os anjos ansiavam entendê-lo. Homens como Moisés, Elias, Isaías e Davi apenas vislumbraram sombras. Eles receberam visões, tipos e figuras, mas não a substância. Eles ouviram promessas, anunciaram a vinda do Messias, proclamaram que algo grandioso estava por acontecer, mas não puderam tocá-lo, porque estava reservado para uma geração especial. Uma geração a quem Deus decidiu revelar o segredo mais precioso do céu: Cristo em você. Esse é o mistério. Não apenas Cristo entre nós, não apenas Cristo por nós, mas Cristo em nós. Ele não veio apenas para perdoar os pecados do mundo. Ele veio para habitar dentro do homem, para fundir a natureza divina com a natureza humana e transformar completamente o que significa ser um ser humano. A mente natural não pode compreender isso, mas o Espírito revela, porque o que antes estava oculto, agora foi manifestado aos santos. E se você nasceu de novo, se você recebeu a vida eterna, então você é herdeiro direto dessa revelação. Esse mistério é uma verdade viva, e é a única verdade capaz de mudar não apenas o seu destino, mas sua natureza. Ele não veio apenas para resolver seu passado. Ele veio para redefinir sua origem, para introduzir você numa nova raça, uma nova linhagem, uma nova vida, nascida de Deus. Cristo em você significa que a própria essência da divindade foi depositada dentro do seu espírito. Pense nisso. Aquele que criou os céus e a terra, que com uma palavra firmou os oceanos, e com um sopro formou os montes. Ele agora habita em você, não como uma presença simbólica, mas como uma realidade espiritual concreta, eterna, invencível. Aquele que venceu a morte, triunfou sobre o inferno e ascendeu. Acima de todos os céus, ele agora vive dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo chama isso de as riquezas da glória, deste mistério entre os gentios, porque não é algo pequeno, não é algo comum. É a riqueza da glória de Deus, derramada dentro do seu vaso humano. É a fusão da eternidade com o tempo, da glória com a carne, da divindade com a humanidade. Isso muda tudo. Não há mais separação entre você e Deus. Não há mais véu. Não há mais distância. A glória que antes ficava escondida atrás da cortina no templo, agora habita dentro do seu coração. Você se tornou o novo templo. Você se tornou a nova arca. Você se tornou o lugar onde Deus habita. E isso não é uma metáfora. Não é linguagem figurada. É a realidade espiritual mais poderosa da nova aliança. É por isso que o inferno odeia essa revelação. Porque enquanto o povo de Deus não souber quem é e o que carrega, continuará vivendo como se estivesse em desvantagem. Como se fosse fraco. Como se estivesse esperando algo que já foi entregue. Mas quando essa luz entra, quando essa verdade explode dentro de você, tudo muda. Sua linguagem muda. Sua atitude muda. Sua postura muda. Sua fé é ativada. Você para de orar tentando alcançar Deus e começa a orar liberando Deus. Você para de jejuar para atrair a glória e começa a jejuar para manifestar a glória que já habita em você. Cristo em você é a prova de que você nunca está sozinho. É a certeza de que você já venceu. É o fundamento da sua autoridade, a raiz da sua justiça, o combustível da sua fé. É a fonte da sua paz, da sua saúde, da sua prosperidade, da sua ousadia. Porque você não está tentando ser como Cristo, você está unido com Ele. Ele é a videira. Você é o ramo. A mesma seiva que corre nele corre em você. A mesma vida que ele viveu é a vida que agora pulsa no seu espírito. É por isso que esse mistério é o centro do Evangelho. Não é apenas um ensino. É o coração da nova criação. É a base da redenção. Cristo não morreu só para te livrar do inferno. Ele morreu para viver dentro de você, para fazer de você o que ele é, para reproduzir a sua própria vida em você, aqui e agora. E quando você se torna consciente disso, não como uma ideia, mas como uma revelação interior, você entra num novo nível. Você começa a viver a partir de dentro. Você percebe que não depende mais do mundo exterior para se mover.
que o que está fora não determina mais o que acontece com você, porque o que está dentro de você é maior do que o mundo inteiro. Você entende? Cortina no templo agora habita dentro do seu coração. Você se tornou o novo templo. Você se tornou a nova arca. Você se tornou o lugar onde Deus habita. E isso não é uma metáfora. Não é linguagem figurada. É a realidade espiritual mais poderosa da nova aliança. É por isso que o inferno odeia essa revelação. Porque enquanto o povo de Deus não souber quem é e o que carrega, continuará vivendo como se estivesse em desvantagem. Como se fosse fraco. Como se estivesse esperando algo que já foi entregue. Mas quando essa luz entra, quando essa verdade explode dentro de você, tudo muda. Sua linguagem muda. Sua atitude muda. Sua postura muda. Sua fé é ativada. Você para de orar tentando alcançar Deus e começa a orar liberando Deus. Você para de jejuar para atrair a glória e começa a jejuar para manifestar a glória que já habita em você. Cristo em você é a prova de que você nunca está sozinho. É a certeza de que você já venceu. É o fundamento da sua autoridade, a raiz da sua justiça, o combustível da sua fé. É a fonte da sua paz, da sua saúde, da sua prosperidade, da sua ousadia. Porque você não está tentando ser como Cristo, você está unido com Ele. Ele é a videira. Você é o ramo. A mesma seiva que corre nele corre em você. A mesma vida que ele viveu é a vida que agora pulsa no seu espírito. É por isso que esse mistério é o centro do Evangelho. Não é apenas um ensino, é o coração da nova criação. É a base da redenção. Cristo não morreu só para te livrar do inferno. Ele morreu para viver dentro de você, para fazer de você o que ele é, para reproduzir a sua própria vida em você, aqui e agora. E quando você se torna consciente disso, não como uma ideia, mas como uma revelação interior, você entra num novo nível. Você começa a viver a partir de dentro. Você percebe que não depende mais do mundo exterior para se mover, que o que está fora não determina mais o que acontece com você, porque o que está dentro de você é maior do que o mundo inteiro. Você entende, então, que o Evangelho é mais do que uma mensagem de salvação. É uma convocação para viver como filhos de Deus na terra, para operar com a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma autoridade e a mesma glória do Filho. Porque o Filho vive em você. Esse é o mistério, e ele foi revelado a você. Não o ignore. Não o trate como algo comum. Mergulhe nessa verdade. Medite nela, declare-a, viva a partir dela, porque tudo o que você precisa já está aí dentro. O céu não está esperando descer. O céu já se moveu para dentro de você. Cristo em você é a esperança da glória. O cristianismo não é uma religião. Não é um conjunto de rituais, regras morais ou tentativas humanas de alcançar a Deus. Não se trata de frequentar templos ou seguir mandamentos para conquistar o favor divino. Não é uma estrutura criada por homens para organizar a fé. É muito mais do que isso. O cristianismo é a vida de Deus implantada dentro do espírito do homem. É uma união vital, espiritual e eterna entre o Criador e a sua criação. É a incorporação da natureza divina em vasos humanos. É Deus vindo habitar em nós, viver em nós, falar em nós, pensar em nós, agir em nós. Quando você entende isso, tudo muda. Você percebe que não é mais alguém tentando se aproximar de Deus. Você se tornou um com Ele. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Um espírito. Não dois, não separados, não distantes, mas um. Essa não é uma linguagem poética. É uma realidade espiritual. Você e Cristo foram fundidos no novo nascimento. Ele se tornou a sua vida, a sua essência, a sua natureza. O apóstolo Paulo declarou com ousadia: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso não é uma figura de linguagem. É a expressão exata da realidade da nova criação. A maioria das pessoas ainda vive como se Deus estivesse longe, como se precisassem clamar alto para que Ele as ouvisse, como se precisassem jejuar por dias para atrair sua presença. Mas Deus já se mudou para dentro de você. Ele não está visitando você nos cultos de domingo. Ele não vem e vai. Ele veio para ficar. Ele habita em você. Ele caminha em você. Ele pensa com você. Ele sente com você. Ele vive em você. Essa é a nova vida. Uma vida que não é mais determinada por fatores humanos, nem guiada por emoções,
nem sustentada por esforços religiosos. É a própria vida de Deus fluindo dentro de você. Constante, inabalável, eterna. Você se tornou sua morada. Você se tornou o lugar onde Ele escolheu viver. No Antigo Testamento, a glória de Deus habitava em tendas feitas por mãos humanas. No Templo de Salomão, a presença de Deus era visível, mas ainda distante do povo. Havia um véu. Havia uma separação. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Mas quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. E com isso, Deus saiu de construções físicas e fez de você o seu novo templo. Não há mais necessidade de procurar a presença de Deus em lugares santos, porque o lugar santo agora é você. O cristianismo é essa consciência viva e contínua de que Deus está em você, que você carrega a presença dele, que você é um portador da glória. Isso muda a maneira como você ora. Você para de pedir a Deus que venha. Você começa a liberar o que já está dentro de você. Você para de buscar fora aquilo que Deus já plantou dentro. Você começa a viver de dentro para fora. A fé deixa de ser um esforço mental e passa a ser uma resposta natural à presença viva de Cristo em você. Isso também muda a maneira como você se vê. Porque se Cristo vive em você, então você não pode mais se definir pelas suas falhas, limitações ou passado. Sua identidade foi reformulada. Você não é mais apenas humano. Você é um ser espiritual com a vida de Deus em seu interior. Você tem o DNA do céu. A natureza divina foi colocada dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora habita em seu corpo mortal e o vivifica. Isso significa que doença não tem mais domínio sobre você, que medo não pode mais controlar você, que o pecado não é mais sua natureza. Você foi feito justiça de Deus em Cristo, que agora vive não mais como um escravo tentando agradar a um Deus distante, mas como um filho que manifesta o caráter do Pai que vive dentro de si. Você não é um adorador tentando alcançar Deus. Você é um com Deus, adorando a partir da presença. Você não é um servo buscando aprovação. Você é um herdeiro, manifestando a herança. Tudo o que Cristo é, você se tornou nele. A vida cristã não é uma vida de esforço, é uma vida de revelação. E quanto mais você se torna consciente dessa vida dentro de você, mais ela transborda para fora. A Bíblia diz: com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12:3. Essas fontes não estão no céu, estão dentro de você. E você pode acessá-las a qualquer momento. Você se tornou a embaixada de Deus na terra. Quando você aparece, é como se o próprio céu tivesse chegado naquele lugar. Você carrega a atmosfera do trono. Os céus vivem dentro de você. Você é a voz de Deus no seu lar. A presença de Deus no seu trabalho. A mão de Deus estendida na vida de quem toca você. Cristo em você significa que tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, tudo o que Ele conquistou, tudo o que Ele representa está presente, operante, disponível e vivo em você. Essa é a vida cristã. Não é religião. É uma fusão divina. É Deus habitando em vasos de barro e transformando-os em expressões vivas de sua glória. E se você crer, se você viver a partir dessa verdade, não há limite para o que pode acontecer com você, por você e através de você. Porque agora, Cristo vive em você. Muitos ainda oram desesperadamente para ver a glória de Deus. Clamam com lágrimas, jejuam por dias, pedem por uma visitação sobrenatural, como se a glória estivesse distante, escondida em algum lugar além das nuvens. Mas a verdade é que a glória não está do lado de fora esperando para descer. A glória já desceu, ela está dentro de você. Cristo em você é a esperança da glória. A glória que você procura não é algo que virá, é algo que já foi plantado. É uma semente eterna que habita no seu espírito. E essa semente carrega o DNA do próprio Deus. A esperança da glória não é um desejo incerto. Não é uma expectativa emocional. É uma certeza viva. Uma convicção interior de que a glória de Deus não apenas virá, mas já começou a se manifestar em você. Esperança, no vocabulário de Deus, não é dúvida, é confiança antecipada. É expectativa plena de algo garantido. E a garantia não está em você, está em Cristo. E Ele vive em você. Portanto, a glória que o céu carrega agora está alojada no seu espírito. Essa glória não é apenas para os céus. É para agora, para esta vida. É para ser vivida, expressa, sentida e compartilhada aqui na terra. Você não foi chamado
para sobreviver até a glória. Você foi chamado para viver a partir da glória. Essa é a grande diferença entre quem vive por religião e quem vive por revelação. O religioso ora para ser ouvido. O revelado ora a partir da presença. O religioso canta para chamar Deus. O revelado canta como expressão de quem já está em Deus. O religioso busca a glória. O revelado manifesta a glória, porque entende que a glória de Deus agora tem um novo endereço: seu corpo, sua mente, sua boca, sua vida. Quando a Bíblia declara que Cristo em vós é a esperança da glória, ela está dizendo que o nível de glória que será visível na sua vida depende do quanto você se torna consciente de Cristo em você. A consciência da presença é o canal da manifestação. Quanto mais você vive consciente da habitação de Cristo em seu espírito, mais essa glória se torna visível na sua linguagem, no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas decisões. Você começa a carregar uma atmosfera. Você entra em lugares e a paz de Deus entra com você. Você toca pessoas e a vida de Deus flui através das suas mãos. Você fala e as palavras carregam um peso que o mundo não entende. Porque não é apenas você falando, é Cristo falando em você. Essa esperança da glória que transforma o homem comum em um vaso extraordinário, que faz alguém natural operar no sobrenatural, que transforma o tímido em ousado, o quebrado em restaurador, o fraco em testemunha da força divina. Você deixa de ser alguém à espera de um milagre e se torna alguém por meio de quem os milagres acontecem. Porque a glória que você carrega não é sua, é dele. Mas ele decidiu compartilhá-la com você. Ele decidiu fazer morada. E onde Cristo mora, a glória mora. Você pode se olhar agora e pensar, mas eu não vejo essa glória. E é aí que muitos se confundem. A glória não começa como um espetáculo visível. Ela começa como uma presença interior. E é dessa presença interior que ela se expande. A glória de Deus cresce dentro de você, à medida que você medita na palavra, ora em línguas, adora em espírito, renova sua mente. Ela não vem de fora para dentro. Ela flui de dentro para fora. E não é uma glória momentânea, como a que Moisés carregou no rosto e que desvanecia. É uma glória permanente, crescente, transformadora. A mesma glória que está em Cristo, agora disponível a você, porque Ele vive em você. É por isso que você não pode mais viver esperando pelo céu. O céu se moveu para dentro de você. Você não pode mais dizer que é apenas um pecador salvo pela graça. Isso é linguagem de alguém que ainda não entendeu a profundidade do novo nascimento. Você foi feito justo. Você foi glorificado. Você foi revestido da natureza dele. E agora, a expectativa de Deus é que você manifeste essa glória em cada área da sua vida. Quando você acorda e diz, Cristo vive em mim, não está apenas declarando uma crença. Você está liberando uma consciência que ativa os céus. Essa verdade transforma a maneira como você lida com pressões, com desafios, com enfermidades, com más notícias. Porque agora, ao invés de buscar ajuda desesperadamente, você responde com autoridade. Porque a glória não está vindo de fora, ela está respondendo de dentro. E essa glória tem um propósito. Ela não é só para você sentir, é para ser vista. É para impactar outros. É para irradiar do seu interior como luz numa sala escura. É para que quando olharem para você, não vejam apenas alguém que crê. Vejam alguém que carrega. Alguém que carrega Cristo. Alguém que carrega a esperança. Alguém que carrega a glória. É essa glória que transforma cidades, que muda atmosferas, que atrai os famintos, que cura os doentes, que liberta os oprimidos. E ela está em você. Não porque você mereceu, mas porque Ele quis. Ele te escolheu como habitação. Ele confiou a você esse tesouro em vaso de barro para que a excelência seja dele, mas a expressão seja sua. E é vivendo dessa consciência que você revela ao mundo o verdadeiro evangelho. Não um sistema de crenças, mas uma vida. Cristo em você, a esperança da glória. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Essa é a chave. É por isso que a palavra nos instrui, em Romanos 12:2, a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Porque enquanto sua mente ainda estiver programada pelos padrões do mundo, você nunca experimentará a plenitude da glória que já está dentro de você. A transformação não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora, mas só é ativada quando a mente é renovada
para se alinhar à nova natureza que você recebeu em Cristo. Você pode ter a vida de Deus dentro de você, mas se a sua mente estiver carregada de pensamentos derrotados, pensamentos naturais, pensamentos limitados, você viverá como se ainda fosse um homem comum. E essa é a tragédia de muitos. Nasceram de novo, mas continuam pensando como velhas criaturas. Foram feitos justos, mas ainda se veem como pecadores. Foram chamados para reinar em vida, mas ainda vivem com mentalidade de escravos. E enquanto sua mente continuar presa ao velho sistema, você não poderá viver a realidade da nova criação. Você precisa renovar sua mente com a verdade. A verdade é o único material que Deus usa para construir consciência. E o Espírito Santo trabalha dentro de você com base na verdade que você conhece e aceita. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ela não liberta apenas do pecado. Ela liberta da ignorância, liberta da confusão, liberta da mentalidade caída, liberta da imagem distorcida que o mundo tentou colocar em você. A verdade transforma a forma como você se vê. E quando você muda a maneira como se vê, você muda a maneira como vive. Se Cristo vive em você, então você precisa começar a pensar como alguém que carrega a vida de Cristo. Você precisa se ver como Ele é. A Bíblia diz: assim como Ele é, somos nós neste mundo. Não no céu, mas aqui, neste mundo. Isso significa que você não deve mais se olhar pelo espelho das suas experiências passadas, mas pelo espelho da palavra. Porque o espelho do mundo mostra suas falhas, seus erros, suas limitações. Mas o espelho da palavra mostra Cristo. E quando você olha para Ele, você vê quem você é de verdade. Você não é fraco. Você tem a força de Deus operando dentro de você. Você não é um derrotado tentando vencer. Você é mais que vencedor, porque aquele que venceu já habita em você. Você não é alguém tentando ser abençoado. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas isso só começa a operar na sua vida quando você decide rejeitar a velha maneira de pensar e se revestir da mentalidade de Cristo. A mente renovada é uma mente que concorda com Deus, que fala como Deus fala, que vê como Deus vê, que escolhe como Deus escolheria, que pensa com os pensamentos do céu. A mente renovada é o canal através do qual a glória de Deus é expressa com liberdade. Sem ela, o que está em seu espírito permanece preso. Com ela, o céu se manifesta na terra, através de você. É por isso que é tão importante vigiar o que você ouve, o que você assiste, o que você confessa, com quem você anda, porque tudo isso alimenta sua mente. E se você alimenta sua mente com medo, incredulidade, ansiedade e negatividade, você irá sabotar a glória que está dentro de você. Mas se você alimenta sua mente com a palavra, com a verdade, com a justiça, com a fé, com a graça, então sua mente se alinha ao seu espírito e você se torna uma ponte entre o céu e a terra. Renovar a mente não é um evento, é um estilo de vida. É você todos os dias, substituindo pensamentos humanos por pensamentos divinos. É você intencionalmente reprogramando suas reações, reformulando suas crenças, rejeitando mentiras e aceitando a verdade. É um processo contínuo de substituição. Tirar o velho e vestir o novo. É você se levantando pela manhã e declarando: Cristo vive em mim. Eu sou a justiça de Deus. A sabedoria de Deus habita em mim. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou luz do mundo. Eu sou mais que vencedor. Essas declarações não são fórmulas mágicas. Elas são instrumentos de renovação. Elas são armas de guerra contra as fortalezas mentais que o inimigo tentou construir em você desde a infância. Quando você repete a verdade, você está quebrando padrões antigos, está expulsando mentiras, está rasgando véus, está iluminando áreas que estavam escondidas, está libertando sua alma para se alinhar com o Espírito. E quando sua alma e seu espírito entram em acordo, o corpo começa a obedecer. A sua vida começa a florescer. Porque agora tudo em você está dizendo a mesma coisa. Cristo vive em mim. Você não foi chamado para viver como o mundo vive. Você não foi chamado para pensar como o mundo pensa. Você foi chamado para viver na dimensão do céu, ainda que esteja na terra. Mas para isso, sua mente precisa estar sintonizada com a frequência de Deus. Precisa estar programada para refletir a glória. Precisa estar treinada para responder com fé,
com sabedoria, com domínio. Cristo vive em você, a esperança da glória. Mas essa glória só será visível quando você permitir que sua mente seja renovada pela verdade. Quando você parar de lutar com pensamentos derrotados e começar a pensar com a mente de Cristo. Quando você decidir todos os dias viver consciente da presença dele, da vida dele, da glória dele em você. Porque a sua transformação está diretamente ligada à sua mentalidade. E a glória de Deus está esperando por uma mente totalmente rendida à verdade. Uma mente que pensa como o céu. Uma mente que crê sem duvidar. Uma mente que sabe, eu não sou mais quem eu era. Agora é Cristo quem vive em mim. Você não precisa mais viver doente, oprimido, fraco ou derrotado. Você não precisa mais esperar por um milagre como quem espera algo vindo de longe. Porque o milagre já está dentro de você. A cura já foi liberada. A vitória já foi garantida. Tudo o que você precisa para vencer já habita em você. Porque Cristo está em você. E onde Cristo está, a enfermidade não tem direito legal de permanecer. A derrota não tem voz. O medo perde seu lugar. A morte perde sua força. A presença de Cristo em você é a evidência de que a vida superior do céu está disponível no seu corpo agora mesmo. Você precisa entender que a cura não é algo que Deus vai fazer. É algo que Ele já fez. A palavra declara que, pelas suas pisaduras, fostes sarados, 1 Pedro 2,24. Isso não é uma promessa para o futuro, é um fato consumado no passado. Isso significa que a cura não é uma questão de Deus agir. É uma questão de você tomar posse pela fé. Não é sobre Deus se mover. É sobre você se alinhar com o que já foi feito. E essa fé não nasce do esforço. Ela nasce da consciência. Quanto mais consciente você se torna da vida de Cristo habitando em você, mais o seu corpo responde, porque seu corpo ouve a sua alma, e sua alma deve estar alinhada com o seu espírito, onde Cristo habita com toda a sua plenitude. A Bíblia diz que, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo espírito vivificará também o vosso corpo mortal. Romanos 8:11. Não está dizendo que ele vivificará o seu corpo no céu. Está dizendo que ele vivificará seu corpo aqui e agora. Corpo mortal,